Olá, bem-vindos ao último dia da Conferência Mix Brasil featuring Pajubá. Eu estou aqui como mediador da mesa e também como representante da Pajubá. Queria comentar um pouquinho rapidamente qual foi o critério dessa curadoria com mesas de temas tão específicos e ao mesmo tempo tão amplos, né? Com tantos recortes. A gente acredita que essa conferência ela é muito importante no momento político que a gente está vivendo, para a gente caminhar em direção à construção de uma frente ampla, de uma coalizão da nossa comunidade. Mas a gente aprendeu a duras penas nos últimos anos que uma coalizão se faz a partir do momento que se fazem recortes também, né? Que uma coisa não exclui a outra, né? Então a gente tem uma perspectiva aqui de recortar para poder colar, né? De fazer todos os recortes necessários, nunca vão ser todos os necessários, mas de caminhar também em direção a isso, para que a gente consiga entender as especificidades da nossa comunidade LGBTIA+, para a gente consiga entender as desigualdades internas entre a nossa comunidade, que a gente consiga entender o atravessamento de outros recortes dentro da nossa comunidade, e a partir da discussão desses recortes, a gente conseguir, a partir das nossas diferenças, e problematizando as nossas desigualdades, a gente conseguir pensar uma coalizão estratégica para resistir frente a um cenário que nos assassina, tanto os nossos corpos como as nossas subjetividades, tá? Então, essa mesa, eu considero particularmente ela uma das mais importantes do ponto de vista de metodologia de ativismo, porque o que a gente quis com essa mesa no processo de curadoria feito em rede, a gente quis trazer para a mesma mesa diferentes olhares, diferentes gerações, diferentes aprendizados de ativismo e militância, feitos em muitos espaços e de muitas formas, e de alguma forma entender a relação dialética que existe entre uma suposta velha guarda e uma suposta nova guarda, entender os aprendizados que gerações mais antigas do ativismo nos trazem e os aprendizados que as novas gerações também trazem, entender como o nosso ativismo se complexificou, se pluralizou, e é claro que no meio disso tem muita treta e também muito carteiraço, né? A clássica militante ou militante de muitos anos dando carteiraço com a sua experiência e, ao mesmo tempo, muita gente novinha também achando que está inventando a roda, sendo que tem tanto aprendizado nesses últimos anos. Como é que a gente desbinariza isso, né? Como é que a gente senta numa mesma mesa, com vários olhares e várias visões e várias vivências, e consegue um aprender com o outro e com a outra, sem dizer, tipo, o meu ativismo é melhor, o seu é melhor. Então, esse não é mais o momento de a gente da gente separar estratégias. Eu acho que a gente pode problematizar estratégias. Isso estou falando eu, tá? A mesa pode discordar de mim. Mas a gente pode problematizar estratégias, mas também pensar em como elas, de alguma forma, podem se complementar em diferentes cenários. Muito do que inspirou essa mesa foi esse livrinho aqui, chamado Que os Outros Sejam o Normal, do Leandro Collin, que é um pesquisador da Federal da Bahia, que fala das tensões entre o movimento LGBT e o ativismo queer. Ainda que a palavra queer a gente possa problematizar, né? Quando ela vem com uma caravela para cá e vira outra coisa, né? E vira um padrão que às vezes não diz respeito à nossa realidade. Quando aqui a gente está falando de ativismo queer, a gente está falando de novos movimentos, de novos coletivos, que às vezes questionam coisas estabelecidas por um movimento mais institucional. E como esses questionamentos se dão e como esse diálogo se dá a partir desses questionamentos. Para iniciar a mesa, eu quero ler, então, 2 trechinhos desse livro
que acho que são muito relevantes. E aí eu vou passar a palavra para todo mundo. Acho que vou deixar todo mundo se apresentar, eu prefiro assim. No comecinho do livro, o Leandro Collin ele tenta definir, né, de alguma forma, o que ele quer dizer com movimento LGBT e o que ele quer dizer com ativismo queer. E daí a gente, de alguma forma, a gente quer dar conta dessa relação dialética aqui entre os dois na mesa. Em geral, os grupos que integram o que eu estou chamando de movimento LGBT mainstream ou institucionalizado são aqueles que possuem sede própria, vários anos de existência, estrutura legal e uma administração hierarquizada. São os que mais acionam e são acionados diretamente pelo Estado para a interlocução e realização de políticas públicas em prol da população LGBT, quase sempre com pautas muito similares que conformam uma certa globalização LGBT. Os coletivos ou simplesmente ativistas independentes, que aqui serão definidos como integrantes do ativismo queer, podem estar mais ligados ou não com a universidade, mas também possuem muitas diferenças entre si. No entanto, mesmo com suas divergências e diferenças, estão mais sintonizados ou se reapropriam de perspectivas oriundas da filosofia da diferença e dos seus impactos na sociologia, em especial sua vertente desenvolvida a partir dos estudos queer. Apesar disso, destaco desde já que o queer aqui não servirá como um conceito guarda-chuva para nomear esses coletivos e vozes, pois as pessoas que os integram nem sempre fazem questão de se identificar como queer. Ou seja, não necessariamente quando a gente fala de ativismo queer aqui, a gente está falando de pessoas que se identificam como queer, tá? Só para deixar esse disclaimer. E aí, tem algumas questões colocadas nesse livro que eu acho questões importantes para a gente discutir nessa mesa. Precisamos apenas trabalhar com a afirmação das identidades e apenas com as que já temos? Não podemos fazer uma combinação de estratégias? As políticas das diferenças nos tornam mais divididos? Ou, pelo contrário, elas podem nos dar pistas de como podemos nos enxergar nas demais diferenças, em como podemos nos unir em prol do respeito às nossas diferenças, que não cessam de ser criadas e modificadas? Então, umas provocações iniciais para a gente iniciar essa mesa. Eu acho que esse debate pode gerar muitos frutos e aproximar muitos ativismos que estão, de alguma forma, distantes. Então, quero passar o microfone para cada pessoa da mesa se apresentar. Queria passar para o André Fischer primeiro, porque ele vai ter que sair no meio da mesa por causa de outra atividade do Mix, mas eu acho importante que ele faça uma fala, dada a experiência dele também, como uma pessoa que faz ativismo, de alguma forma, há muitos anos. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigado pela presença. Hoje, na mesa anterior, foi uma coisa interessante que perguntaram quem se considerava ativista. E eu preciso confessar que eu resolvi... Quem colocava na mini bio se era ativista, né? Não se considerar, acho que eu me considerava. E eu coloquei agora, efetivamente, depois dessa história toda da perseguição aos ativismos, que eu achei que era importante... assumir que o que, sei lá, eu venho fazendo através do Mix Brasil e através, enfim, das coisas todas que eu faço nos últimos 25 anos, é ativismo, sim. Que começou lá em 1993, quando eu decidi fazer o Mix Brasil a partir de uma provocação de um movimento cultural americano, né, lá em Nova York, onde eu estava conhecendo as pessoas que estavam fazendo o Festival Cinema Gay e Lésbico de Nova York e que me convidaram para fazer uma curadoria. E, a partir daí, foi muito engraçado como essa compreensão ela foi acontecendo com o passar do tempo, na verdade, né? Acho que isso se iniciou com a ideia de fazer um festival de cinema, para fazer uma coisa bacana, legal, com essa compreensão de que a gente estava abrindo um espaço, mas sem, né, talvez, naquele primeiro momento, entender a profundidade, as ramificações disso tudo. Eu vinha buscando participar do movimento LGBT, que na época era movimento homossexual, indo a algumas reuniões de alguns grupos, não conseguindo nunca ali me ver muito representado, muitas discussões de qual vai ser a pauta, aquela coisa, né, que não caminhavam muito, e resolvi fazer um ativismo que eu ali no primeiro momento achei que era um ativismo cultural, estimulando a produção a partir de uns espaços. Eu tinha uma produtora que trabalhava com o mercado publicitário e abri um espaço de uma galeria lá dentro e chamei pessoas para fazerem alguns trabalhos, e um deles foi sobre a questão gay. Já nem me lembro mais como é que a gente chamava na época.
mas obviamente que ele tinha esse recorte gay, classe média, né, com uma perninha no lésbico, a ponto da gente ir lá, quando aconteceu o festival e teve o segundo, a gente criar lá a história de GLS, entendendo que estava querendo chamar mais gente, mais pessoas, a partir obviamente da nossa realidade, da nossa compreensão, que foi se ampliando, acho que à medida que a gente foi experimentando e vivendo outras coisas também, né, conhecendo outros movimentos, conhecendo movimentos fora de São Paulo, nas periferias, em outras partes do Brasil. E acho que a partir daí, construindo, entendendo e fazendo parte do que a gente, né, hoje chama de militância, de ativismo. Teve um episódio muito bom, se não me engano, na primeira ou segunda edição do festival, acho que com a Marisa mesmo, não foi? A gente ocupava o MIS naquela época e um grupo basicamente de militantes lésbicas, né? Acho que a Marisa estava meio que montou uma banca lá para vender livros, botar, e a gente teve todo um embate ali do que podia, do que não podia, do espaço, qual que era. A gente tinha um espaço institucional que a gente estava ocupando, morrendo de medo de perder aquele primeiro espaço que a gente estava conseguindo ali no MIS. E eu acho que a minha militância, a partir do festival, que depois foi criar a editora, a produtora e tal, né, porque era um negócio online e tal, que a gente era .com por princípio, que ali naquele momento fazia sentido a gente se entender como um mercado. Deixa eu fazer o parêntese, muito inconscientemente, preciso dizer, talvez inadvertidamente, excluindo um monte de gente, reproduzindo muito um discurso basicamente americano, né? Mas foi dessa maneira que a coisa se organizou. E a gente, a partir dessa abertura desses espaços, conseguiu ir abrindo a cabeça da gente mesmo e abrindo a cabeça de outras pessoas. Eu acho que foram fazendo parte disso. Eu acho que o próprio festival, né, a gente está abrindo, evoluindo, né, não só abrindo tematicamente, né, deixar de ser um festival só de cinema. Eu repito isso muito, por falta de recursos. Era um festival que era todo em inglês, porque não tinha produção brasileira, a gente não tinha dinheiro para fazer legendagem. Então, era um festival que era basicamente para quem falava inglês, ou que tentava entender ali um pouco, que acontecia por falta de recursos no lugar onde davam espaço para a gente na Avenida Europa. Então, ele ficava, né, fechado com um pedaço dessa comunidade, mas acho que a partir daí a gente conseguiu uma articulação, pelo menos, dessa comunidade, que é esse espaço de privilégio, classe média. Acho que foi uma questão do movimento gay, e aí vou chamar de movimento gay no mundo inteiro, né, de ter focado nessa questão do mercado, mas foi dessa maneira que a coisa se organizou. Eu acho que esse é o start. Teve uma questão que a gente teve durante muito tempo, eu digo Mix Brasil, que foi ser reconhecido como militante ativista pelo próprio movimento, que é um movimento bastante ligado à política partidária e tal, que a gente sempre frequentou e, a partir de um determinado ponto, cobrindo, que era uma posição dar espaço, das vozes nos espaços que a gente tinha. E à medida que o tempo foi passando, especialmente, sei lá, nos últimos 10 anos, alguma coisa assim, a gente vendo talvez uma convergência nas lutas, um entendimento, que eu acho que especialmente depois disso tudo que aconteceu aqui no Brasil recentemente, se juntar mesmo essa história de recortar, né, para colar, eu acho que é isso que a gente tem que fazer a partir das nossas experiências que são tão diversas, se juntar e dar espaço para essas vozes todas, né, para essas demandas todas da nossa comunidade e tentar se entender enquanto comunidade mesmo. Porque eu acho que a gente, quando passa a ter que enfrentar algumas coisas que são comuns a todos nós, ainda que mais difíceis para uns que para outros, eu acho que o que serve para a gente é a gente conseguir fazer essa junção aí, encontrar coisas que são comuns a gente e a gente celebrar isso também. Essa já foi sua fala? Ou foi sua apresentação? Ah, bom. Porque eu sei que você vai ter que sair e vai me deixar aqui sozinha, né? Tá? Porque ele é a segunda categoria de idoso. Imagina, perto de mim. Tá? Eu sou Marisa Fernandes. E, bom, acho que fui convidada para estar nessa mesa geracional apenas porque eu estou há 39 anos no movimento, né? Eu participei do grupo Somos, né? Que está fazendo 40 anos e que, na verdade, foi a partir de fevereiro de 1979 que firmou que era o nome Somos e, enfim, que de fato começa a existir o grupo Somos, mas o núcleo que pensava assim, incansavelmente
em fazer um grupo, ele começa em maio de 78, então, exatos 40 anos. Né? Então, acho que é um pouquinho por isso aí, e aí a gente pode conversar mais. Eu me coloco como ativista, minha qualificação principal, porque essa é uma história de vida. Eu tenho 65 anos, 40 dos quais dedicados ao ativismo. Como feminista e como lésbica. E fiz história, formada em história. Trabalho... Para mim é muito fácil, quando você estava falando, eu já estava aqui fazendo minhas análises, sabe? Como a história, ela vem e como ela volta, né, André? Quando o Mix começa, em 93, o movimento já tem muitos anos, já tinha caminhado muito. E aí vem e o que é isso, não é? O que é isso? Falando da gente, em inglês, em francês, então, mas falando da gente, falando da existência LGBT. Naquele momento, não se percebia como ativismo e não se percebia como cultura, um ativismo cultural. Hoje, exatamente hoje, o que é que nós temos de mais interessante no ativismo, que mais interessante do meu ponto de vista, depois eu vou falar aqui, sobre a primeira frase que você leu, o que nós temos fazendo que está trazendo gente, que está permitindo que, quando eu fale em grupo, nós estamos num grupo, nós não estamos numa rede. E não tem nenhum porta-voz aqui, sozinho, institucionalizado com o CED, não tem nenhum imperador ou imperatriz falando por nós. Nós vamos falar aqui. Isso começou o movimento. E o André veio fazer uma coisa diferente do que era o movimento. Hoje, o movimento ele só acontece com capacidade de se tocar, de se reunir, de estar na rua ali, de se mostrar de outra forma distinta, de atingir outro público. É o pessoal que está fazendo hip-hop, as sapatãs que estão fazendo hip-hop, que estão fazendo funk, que estão indo para a rua, que estão fazendo folhetim, que estão fazendo arte, que estão trabalhando com cultura. Porque é por meio da cultura, hoje, que você consegue dialogar com os S's, os simpatizantes da causa. Não é? Então, olha que caminhos a história faz. Não é? Do que era estranho no começo, era no que resulta hoje, e pensando o Mix Brasil como ele começou, e no que hoje ele se transformou, que não é mais só passar os filmes, mas é propiciar, sobretudo isso, viu, André? Sobretudo fazer essa série de debates, essas mesas, esse momento de encontro, essa oportunidade. Caramba, se isso não é ativismo, para nós e nós para fora, o que é? Né? Então, fique confortável, amigo. Pode falar. Sou ativista, sempre fui ativista, porque eu não acho que eu falei nenhuma loucura agora nessa análise que eu fiz. Eu estou observando e vivendo isso. Antes de passar para as minhas amigas, eu só queria fazer uma ponderação do que você falou, de o que vai e volta, porque muita gente que fala da história do movimento LGBT, a Regina, o Renan, o próprio Leandro, eles falam muito que a gente está vivendo quase que um retorno a um início do movimento, de alguma forma, da época dos Somos, de ser mais ativista, de ter um discurso um pouco mais combativo e revolucionário,
de ser menos corporativista, que foi um momento que foi importante por uma série de razões, mas que... Então é muito legal você estar falando isso, porque, de certa forma, eu acredito também que a gente vive um retorno, e como pensar esse retorno também com os aprendizados de uma fase e de uma situação mais corporativista e institucional também, sabe? Mas só uma ponderação, desculpa, amigas. Depois vai ser só meu, então. Só meu depois. Oi, gente, eu sou a Pisci Bruxa, eu sou do coletivo Louca de Favirens, que é um coletivo de AIDS e negritude, eu sou a única pessoa branca do coletivo, e a gente é um coletivo periférico que discute a partir da AIDS, né, as opressões sociais, e a gente tem uma rede de autocuidado e de produção de conhecimento, né, onde a gente se articula, faz reuniões, produz conhecimento, denuncia, né, e cria espaços para poder construir essas denúncias, inclusive. Eu estava vindo para cá pensando, meu Deus, o que eu vou falar, organizando meu pensamento, né, e eu acho que eu queria começar falando sobre AIDS, né, sou uma bicha positiva, e ocupar esse espaço no Mix Brasil é uma coisa relativamente recente para a gente que é positiva, né, e ainda mais falando isso, né, com sorologia aberta, tendo essa exposição e tal. Acho que isso vem acontecendo nos últimos 3 anos, né, que a gente vem se apropriando desses espaços do Mix Brasil e de outros espaços também. Isso é muito importante, né, sem a menor dúvida. Eu queria começar falando um pouquinho só sobre a construção do corpo aidético, né, do que se trata isso, né? Porque a epidemia de AIDS, quando ela surge no final dos anos 70, mas, sobretudo, ela é reconhecida nos anos 80, né? Mas só agora que a gente descobriu que nos anos 70 já tinha AIDS. Mas a questão quando a AIDS chega aqui no Brasil, e eu estou pensando aqui, por exemplo, agora em São Paulo, ela vai funcionar, assim como a ditadura militar, como uma forma de barrar uma série de movimentos que estavam acontecendo aqui, né? Barrar, inclusive, a revolução sexual que estava acontecendo no mundo e que vai acontecer ainda mais por debaixo dos panos aqui no Brasil. Porque, enfim, tinha uma série de militares, tinha uma série de censuras, de moralidade, tortura, morte, desaparecimento, né? E isso acabou sendo um freio também para a gente poder criar esse debate maior sobre o nosso corpo, sobre o nosso desejo, sobre afetos, sobre liberdade, né? E aí, nesse sentido, tem um monte de questão para a gente poder tensionar. Mas a questão é que a representação da AIDS aqui, no começo, pelo menos, ela vem muito... Ela causa ainda mais invisibilidade, insegurança e mais estigma e discriminação mesmo em relação às... a gente fala de LGBTIA+, hoje, né? Mas então, o movimento homossexual da época, assim, só para não ser anacrônica. Mas e isso vai causar um entrave à nossa comunidade, assim, né? Para nossos corpos. E isso produziu uma série de mortes, né? Se a gente for pensar o que aconteceu no Largo do Aroche, do fervo que era e de como ele vai produzindo um esvaziamento, né? Isso é tudo muito simbólico quando a gente fala de AIDS. Mas a AIDS ela também vai cumprir um papel fundamental para poder fomentar o movimento homossexual, né? É daí que vem dinheiro, via epidemia. E aí a gente começa a construir uma série de políticas públicas, né, para poder pensar em AIDS e que vai atingir diretamente a nossa comunidade LGBTI, né, com muitas questões, né? E aí a gente vai discutir quem ela atinge, quem ela não atinge, né, quem ela faz sobreviver, quem ela faz morrer. E eu acho que era sobre isso que eu estava pensando, sobre essas questões, né? Em relação a quem acessa tratamento, né? Como isso, nos anos 80 ninguém acessava porque não tinha, né? Então foi aquela morte a rodo. Mas depois, quando começa a ter o AIDS 1, o AIDS 2, o AIDS 3, né? Aquele financiamento do Banco Mundial que emprestou para o Brasil 600 milhões, que isso vai fomentar o movimento homossexual. No começo a AIDS ainda era uma questão, mas depois isso vai acabar se separando das pautas do movimento homossexual, né? E isso foi utilizado para poder fazer o movimento crescer, né?
porque isso era falado de não, se a gente for tratar todas essas manifestações, esse empoderamento do nosso corpo a partir da AIDS, a gente só vai produzir estigma e discriminação. E aí a gente não vai conseguir quórum para conseguir desenvolver as nossas questões, né? Mesmo que nos protocolos, mesmo que a gente saia como homossexuais, não como trans. Como trans é bem de agora, né? De manuais clínicos de patologização, a AIDS ela já vem como uma patologização das sexualidades ditas dissidentes, né? Então você já tem um entrave muito grande. Mas a questão que eu queria dizer é desse afastamento das questões de AIDS do movimento homossexual e agora do movimento LGBTI. Isso não é uma coisa que ficou lá nos anos 80, anos 90, né? Isso chega até hoje. Isso chega até hoje. Se a gente for pensar como está sendo articuladas as campanhas de AIDS, né, dentro do movimento hoje, tipo, do que nós estamos falando e para quem nós estamos falando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos insumos preventivos, como camisinha, ou hoje em dia como PrEP, para quem essas tecnologias vão estar acessíveis, né? Hoje, no estado de São Paulo, na cidade, na verdade, 90% das pessoas que utilizam a PrEP como tecnologia preventiva são homens gays brancos de classe média, né? Enquanto que nas periferias, sobretudo para as populações negras, não tem nem camisinha nos postos de saúde. Aliás, não tem nem posto mais de saúde, né? Só vão fazendo assim, né? Fazendo a precarização, vai sumindo, sobe o CTA, sobe o BS, vai sumindo tudo, né? Centro de referência, centro de testagem, e vai retirando todos os nossos direitos. E assim, eu só queria perguntar, hoje, 1 a cada 4 gays no Brasil vive com AIDS, né? 1 a cada 4 gays. E as estatísticas, quando a gente for pensar nas trans e nas travestis, ela é ainda mais delicada, né? 1 a cada 3. Então, isso acontece não porque a gente tem um fator biológico, que vai deixar a gente propenso a isso, né? Mas uma vulnerabilização social, né, que vai impedir com que a gente tenha uma autonomia sobre os nossos corpos, sobre os nossos desejos, que vai impedir com que a gente acesse insumos preventivos, que a gente faça um debate sobre gênero, sexualidade, né? Todas as questões que a gente tem debatido massivamente nos últimos tempos, pelo menos aqui. E eu queria dizer, inclusive, toda a mortalidade produzida em relação à AIDS, né, se a gente for pensar, por exemplo, ano passado, 2017, 445 pessoas LGBTIs foram mortas no Brasil, né? Isso só, entre 200 aspas, LGBTIs, assim, vítimas de violência, assim, de LGBTfobia. Se a gente for levar isso para a AIDS e considerar a AIDS como um viés do genocídio da população LGBTI, é negra também, mas nesse caso especificamente da população LGBTI, o que a gente vai ter é uma taxa mais ou menos de 3.500 mortes por ano. E isso não é contado também como LGBTfobia, né? E eu acho que isso é uma questão para a gente poder tensionar. E quando isso vai para as populações negras, isso se torna ainda mais delicado, quando a gente pensa nas populações LGBTI negras, né? E nas mulheres negras. Hoje, as mulheres negras morrem 3 vezes mais de AIDS do que o resto da população, né? Então, o que está acontecendo? Eu só estou falando tudo isso porque até quando nós, como movimento LGBTI, vamos continuar ignorando pautas interseccionais como a AIDS, né, como a racialização das pessoas, como a generificação das pessoas? Isso tudo precisa estar na pauta, né? E eu estou falando isso para a gente poder pensar como que isso se dá num debate histórico dentro do movimento LGBTI, né? Que ele começa se institucionalizando, né? E não que não existam coletividades ao mesmo tempo, né? Nos anos 70, anos 80, anos 90, mas é que se dá de uma forma diferente e menos expressiva, talvez, como agora a gente tem visto nos últimos anos. E aí a gente tem que questionar de quem pode e quem não pode se institucionalizar, né? Porque quando a gente fala de institucionalização, a gente tem que pensar de que se trata de uma forma de reivindicação de direitos, né? Reivindicação da sua cidadania. E a questão é, quem pode reivindicar direito é quem tem a sua cidadania reconhecida. Quem tem cidadania reconhecida? Se a gente for pensar, por exemplo, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, o que a gente tem é um pacto
de cidadania estabelecido pela branquitude a nível global para a branquitude não se exterminar, né? A bomba atômica teve não só o Holocausto, mas a bomba atômica teve um papel fundamental nesse processo, né? Eles viram a capacidade de destruição e de mortificação de corpos brancos e falaram, não, a gente precisa fazer algum acordo para a gente não se matar, né? Porque a gente é louca, mas nem tanto. E daí o que aconteceu? Eles fizeram esse pacto, né? E a nível global, os etnocídios e os genocídios continuaram sendo perpetrados a nível global, né, para diversas comunidades. Olha o que aconteceu em Ruanda, olha o que acontece na América Latina, olha o que acontece no Vietnã, na Coreia, né, agora na Palestina, no Oriente Médio. Então, assim, esse pacto ele fica restrito à América do Norte, tirando o México, e à Europa, né, e aos corpos brancos mais elitizados do sul global. Então, acho que é uma questão que a gente precisa ter em mente para poder discutir cidadania e quem pode reivindicar direito e quem não pode, né. E agora, pensando que, de um tempo para cá, como gerou, acho que sobretudo pela quantidade de aparelhos de cultura que foram sendo produzidos e está mais à disposição da sociedade, né, a gente conseguiu politizar um pouco mais essas discussões e trazer esse debate para o corpo social. E isso possibilitou, inclusive, ter acesso a aparelhos de saúde público, aparelhos de cultura público, centro cultural, embora eles estejam massivamente concentrados nas regiões centrais, né? Mas isso também possibilita uma promoção, um aumento do número de coletivos, né? Das articulações coletivas dos últimos anos. E é a culpa do PT. Destruiu a nossa vida. E isso gerou uma politização muito grande, né? Porque grande parte desses coletivos eles não são institucionalizados, né? É uma outra estrutura que está sendo posta em xeque e está sendo trazida, né? Muito mais anarquista, inclusive, colocando em xeque o debate, a colonização dos nossos corpos, né? Porque diz muito sobre estruturas mais horizontais de articulação na sociedade, né? E inclui muito outras vozes sendo consideradas, não só as mesmas vozes de corpos brancos falando sempre, entendeu? Por eles e para eles. Então, isso tudo começou a acontecer e isso tem criado uma tensão na nossa sociedade, sem a menor dúvida, né? E isso faz parte do desenvolvimento social, né? A gente, pensar em coisas e aí a gente cria também, eu acho que assim, isso diz de um progresso social, não no sentido evolucionista, mas de fomentação do debate, né? É claro que a gente está vendo que isso se polarizou de uma forma que, na verdade, você cria essa tensão, né? Então, esse debate ele não é hegemônico, ele é só uma disputa de narrativa, né, que a gente precisa fomentar cada vez mais. Mas eu queria chegar com isso, na verdade, numa coisa que você, Carlos, tem trazido bastante, que é que existe uma inequação na sociedade, né? A Carlos é socióloga, também é do coletivo Louca de Favirense, está com a gente. E o Carlos tem trazido uma coisa que essa questão da inequação que é uma balança é uma conta que não fecha. Como assim? Se a gente for pensar em AIDS, por exemplo, a gente vai ter um avanço dos tratamentos, das medicações, dos antirretrovirais, das tecnologias preventivas, né, de uma série de questões que estão chegando para algumas pessoas e não para outras, né? E, ao mesmo tempo, você tem um processo de vulnerabilização social. Ao mesmo tempo que você tem tecnologias, você tem uma possibilidade de fazer com que pessoas que aderem à medicação se tornem indetectáveis, portanto, tenham a carga viral da AIDS não constando na corrente sanguínea e, portanto, elas não transmitem o vírus da AIDS, né? Ao mesmo tempo que você tem esse ganho, você tem uma precarização social, você tem uma impossibilidade estrutural que poderia fazer com que as pessoas atinjam esse status de indetectabilidade, de intransmissibilidade, né? Então, hoje em dia, algumas pessoas podem falar, nossa, eu não transmito, eu consigo trepar sem camisinha e eu não transmito o vírus. Porra, isso ressignifica completamente o estigma da AIDS em uma maneira assim que é histórica, se a gente for pensar no que significa a epidemia de AIDS em 40 anos. Isso é histórico. Isso não está disponível para 55% da população mundial. Por que isso não está disponível para a maior parte do planeta?
né? É o que a gente fala sobre AIDS com cifrão, né? É capitalismo, o nome disso, né? É capitalismo. A exploração econômica, ela utiliza das opressões sociais, do racismo, do sexismo, da LGBTI-fobia, né? Para poder fazer dinheiro e lucrar com a morte. É disso que se trata. E quando a gente pensa nessa equação que você tem trazido, Carlos, para o movimento LGBTI, ela também funciona para a gente pensar... Ela funciona para a gente pensar uma série de questões, né? Desse abuso que o mercado tem feito com a gente agora, por exemplo, né? De trazer a questão da diversidade, né? A pauta da diversidade, né? E utilizar dessa questão de diversidade só para fingir que está tudo bem, né? E isso diz de que está tudo bem, aí a gente pergunta, está tudo bem para quem? Né? Não está tudo bem para a população negra, não está tudo bem para a população periférica, não está tudo bem para as positivas, para grande parte das positivas não está tudo bem, e essas questões são sempre invisibilizadas, né? E elas só aparecem quando é para promover e para limpar, passar um pano para o mercado. E aí o mercado se apropria disso tudo, né? E lucra com a nossa morte. Né, e faz com que gays brancas de classe média alta sobrevivam a todas essas atrocidades que estão acontecendo. Né? Eu acho que muito do que você fala também é inspiração da Angela Davis, né, que ela tem falado muito sobre o pinkwashing e Israel, né, porque é exatamente isso que Israel tem feito. Né? Existe um apagamento das opressões, né, e uma máscara, uma poker face de democracia racial, uma democracia da diversidade sexual, né? Quando, na verdade, tá nas periferias e para a população negra, o negócio é só tiro, porrada e bomba. Né? Eles fazem isso promovendo um apartheid entre Israel e Palestina, e a gente está fazendo, se inspirando no mesmo modelo de Israel aqui agora, entendeu? Fazendo esse mesmo jogo entre população central, por exemplo, e população periférica e negra. Né? Eu acho que a gente precisa questionar esse pinkwashing, né? E em relação à AIDS, em relação a todas essas questões, para a gente pensar quais serão as nossas articulações daqui para frente. Né? Para quem que a gente vai pensar em criar políticas, estratégias, formas de sobrevivência, articulações neste momento. A gente vai pegar essa pauta interseccional que, sobretudo, os coletivos estão trazendo, ou a gente vai continuar invisibilizando essas questões e vai se destruir como sociedade. Né? Uma das questões que a Judith Butler traz, a acadêmica, né, é que a gente chegou num momento de precarização tão grande que a gente vai se juntar, por exemplo, à comunidade LGBTI, que é tão diferente em si, né, a gente vai ter que se juntar nessa forma em torno da precarização. Só que a gente não só se juntando e continuando com todo esse pensamento colonial e segregacionista. Né? A gente precisa saber ouvir as pessoas. A gente precisa sair, inclusive, da defensiva, sobretudo nós que somos brancos. Né? Desarmar e entender que as questões que estão sendo tensionadas e que incluem a nós, sobretudo, elas são questões estruturais, estruturantes, e que a gente vai precisar tirar essa armadura e questionar, inclusive, os nossos privilégios. E não só questionar por questionar. É questionar e fazer alguma coisa. É ter práticas antirracistas, ter práticas contra a transfobia, né? E não só falar assim, ok, eu sou um opressor, está tudo bem. Não. Entendeu? Eu acho que essas questões que precisam ser tensionadas e que esse é um dos grandes desafios que a gente precisa pensar daqui para frente como movimento LGBTI. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. Valeu. Eu sou Cadu Oliveira, faço parte do coletivo A Revolta da Lâmpada, sou uma bicha preta vivendo com HIV, e é desse lugar que eu vou falar com vocês. Né? Me é muito interessante o nome dessa mesa, né? Família, né? Reunião de família. E o conceito de família, como é que a gente vê? Né? No movimento negro, e mais do que eu vou falar, né? Porque todo mundo vai falar bastante do movimento LGBT, então vou trazer o que eu posso trazer de diferente. Né? No movimento negro, a gente tem feito um trabalho
de se afrocentrar, de se conectar com a nossa ancestralidade, né? E qual que é a ancestralidade que o movimento LGBT tem? É muito difícil, porque nós viemos de famílias, notadamente, né, pode ser um ou outro, mas notadamente viemos de famílias heterossexuais. Então a construção da nossa homossexualidade, da nossa transexualidade, ela vem dos nossos exemplos externos, né? De novo vou pegar como exemplo a questão do movimento negro. Quando eu era criança, toda criança negra era apelidada de Pelé. Por mais que você não se parecesse com Pelé. Você, bicha preta, era apelidada de Vera Verão, exatamente. Você viu que é bom ter companheira aqui que sabe o que eu leio. Que acontece. E é isso. Então, dessa forma, nós tínhamos uma certa família. Alguém que se parecia com a gente. Alguém que estava falando do que a gente sentia. Mas nós não aceitávamos isso muito bem, não. Né? A gente não queria ser visto como a Vera Verão, a gente não queria ser visto como Pelé. Então, a gente rompia essa ancestralidade. Hoje, nós somos as Veras Verões, nós somos os Pelés dos mais jovens. Nós somos esse modelo, né? Que às vezes é rejeitado, às vezes é querido, e que é importante. Quando a gente fala movimento LGBT, movimento político, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com as pautas identitárias, né? Mas o que são pautas identitárias, né? Os negros querem ter direitos, no caso dos partidos, LGBTs querem ter direito. Me parece que as pessoas entendem o identitário como o não humano, o não normativo, né? Sendo que também existe uma identidade que está lá no poder. A identidade branca, soro negativa ou soro interrogativa, né? Que não se testa. Dita heterossexual, de classe média alta. Isso também é identidade. Então, a gente não está pedindo para fazer algo novo, quando a gente fala de movimento identitário. A gente está dizendo que nós também existimos. Nós também somos uma identidade. Nós também reivindicamos direitos à nossa vida, reivindicamos direitos à fala, reivindicamos estar nesse espaço, embora seja sempre muito difícil, né? Quando você vai num espaço que tem um espaço heterossexual, você vai fazer o teste do pescoço, não vai achar quase pessoas LGBTs. Os espaços acadêmicos, os espaços de debate, a gente tem uma dificuldade imensa de achar pessoas negras ou pessoas trans, né? E isso vem do que eu estou falando. Essas pessoas ainda, está aberto, elas podem vir para cá, mas o que a gente está fazendo? E quais são os critérios? Como eu estou convidando essas pessoas para elas estarem nos espaços? Qual o tempo que eu dou para elas falarem? Qual o interesse que eu tenho no que elas estão falando? Né? O André falou agora há pouco sobre a questão do movimento, da sigla GLS, né? Que as gerações mais atuais, elas criticam muito. GLS já coloca como a bicha velha, como antigamente falavam a bicha Cazuza, né? Que era para falar da bicha que vivia com HIV. Então, tem vários símbolos, né, que a gente usa. E a gente fala, não, a gente é LGBTQI+, e coloca cada vez mais letras, e eu acho fundamental ter cada vez mais letras. Porque é isso, é dar identidade para cada um de nós, né? É reconhecer as diferenças. Porém, o que eu percebo é que o nosso movimento ainda não dá conta de ser LGBT, né? Ainda parando no T. Muitas vezes você vai ter bichas falando de movimento gay. E é esse espaço
A gente está aqui, maioria o quê? De homens. A gente tem que ter esse recorte também. Então, o movimento LGBT e tudo que a gente quiser colocar, ele ainda é um horizonte a ser alcançado. Se alcança o horizonte? A gente não alcança, mas a gente vai buscando, né? E é nesse lugar que eu entendo. A gente precisa criar ferramentas individualmente e em grupo, para que quem não está aqui se sinta acolhido, se sinta participante, e também para a gente poder perceber que todos nós, nesse momento social e político que nós vivemos, que eu tenho que contar uma novidade para boa parte daqui, não é novo para quem é negro, seja a gente se unir, seja mais fácil. E unidos a gente possa fazer um enfrentamento eficiente. É isso. Maravilhosa. Vou fazer um bucaque de microfone aqui. Ela... eu quero fazer também um apontamento muito maravilhoso sua fala. E quero contar uma história, na verdade, que acho que ilustra bem o que você estava falando sobre ser um movimento ainda muito masculino, muito branco, muito cisgênero. Uma vez estava numa reunião da Associação da Parada, na construção da Parada e tal, e uma gay, que eu não vou citar nomes, que não é da associação, mas é uma gay participativa ali. A gente estava falando sobre interseccionalidade, sobre atravessamentos de vários outros recortes dentro do movimento. E aí ela... é porque assim, eu acho que não tem nada dessas coisas de ficar misturando. Movimento LGBT é uma coisa, movimento negro é outra, movimento feminista é outra, assim, tipo... Na experiência dela de bicha branca cisgênero, o movimento LGBT tipo, o feminismo é outra coisa. É como se não existissem mulheres LGBT, como se não existissem pessoas negras LGBT. E, tipo, essa visão é uma visão recorrente dentro de pessoas que se dizem ativistas. Então, como a gente endereça essa discussão? A gente tem um desafio muito grande aqui, e aí, pegando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que... Essa relação dialética que acontece de um movimento que foi mais assimilado, institucionalizado, que ficou corporativista de alguma forma, não sei o quê. Esses são, de alguma forma, os braços do movimento que mais fazem política pública, que mais estão relacionados com construção de política pública. E aí esses movimentos acabam tendo um excesso de reivindicação identitária, né? Tipo, construir o que é ser gay, o que é ser lésbica, e a partir disso lutar por políticas públicas para essa comunidade e às vezes sem querer reduzir essa comunidade a algumas coisas, e essas coisas podem ter recortes de branquitude, enfim, de cisgeneridade. Por outro lado, você tem uma outra parte do movimento que entra muito mais no que a Marisa falou, de uma disputa narrativa, de uma disputa por, através da arte ou de outros mecanismos, você, de fato, sim falar em identidade, mas complexificar isso à medida em que você está reivindicando direito à sua subjetividade, à sua complexidade, a não ser desumanizado, né? Quando o Cadu e a Psu Bruxa falam de desumanização, eu entendo muito que, às vezes, a gente caiu na armadilha por reivindicar demais uma identidade muito blocada em si mesma, a gente facilitou com que a gente fosse desumanizado dentro desse estereótipo. E aí eu queria perguntar para vocês, como desbinarizar essa questão? Como, ao mesmo tempo, nos espaços em que é importante a gente, sim, reivindicar identidades que são importantes historicamente serem reivindicadas, e em espaços em que é importante a gente complexificar isso e tornar isso mais subjetivo para a gente não ser colocado dentro de um estereótipo. Não sei se foi muito complexo a pergunta. A gente vive numa sociedade que é da falta, da penúria, né?
Então, todos os movimentos políticos, e eu entendo o movimento LGBT como um movimento político, ele sempre parece assim, se surgir mais um, vai tirar meu espaço. E eu acho que não. Eu acho que a gente pode, inclusive, assumir, em algum momento, né, esse lugar de inexistência. Né? Quando a gente falou do queer, que vem da abjeção, do não lugar, da não existência, todos nós aqui vivemos condições de objeção. Mas eu sou branco. Você também vive objeções porque é gay, porque vive com uma deficiência, vive com HIV, por diversos motivos, porque é de esquerda, porque é de direita. Então, talvez assumir um pouco que é necessário, talvez esse seja o momento da gente dizer que as identidades existem, que a gente reivindique que elas sejam ouvidas, né? Seja importante, ainda que isso tenha um peso, né, dessa desumanização, que eu repito, a desumanização ela é nova para quem está chegando nesses movimentos identitários, né? Para quem não se via dentro de uma identidade, para quem se via como humano, né? A tal da consciência humana. Para quem já está dentro das identidades, a gente entende que a gente precisa fazer essa conversa. É importante a gente pensar que a gente quer equiparar LGBTfobia ao racismo, mas é pouco eficiente se eu não entender o que é o racismo. Se eu, enquanto branco, né, não entender o que é o racismo. A gente quer equiparar a violência doméstica à Lei Maria da Penha, mas é pouco eficiente se eu não considero o machismo que nos cerca e o machismo que nós expressamos quando cada vez que a gente estava falando isso até para a Marisa antes, cada vez que a gente faz uma brincadeira, nós enquanto gays, falando que tem nojo de mulher, que mulher não sei o quê, depreciando a outra bicha, chamando no feminino, a gente está sendo machista. A gente está expressando o machismo, né? Então, esse é o momento, para responder o que você está perguntando para a gente, Gustavo, da gente começar a ver um pouco fora, se mover um pouco de quem nós somos, das necessidades que nós temos, e ver que quando o seu corpo está livre, o meu corpo está mais livre, né? E é isso. Eu estou ouvindo tanta coisa assim, então minha cabeça vai e vem, e de fato eu tenho muitas questões, acho que não vou conseguir lembrar. Tinha pedido um papel para o André para anotar, acabei também não fazendo isso. Mas, quando a gente começou o movimento, né? Bom, primeiro essa coisa de um movimento. Então, acabou de sair uma questão aqui de que o movimento LGBT tem que caminhar junto. Aí tem a fala de uma pessoa na Associação da Parada que diz, não tem que estar. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de todas as reuniões de quem? De um grupo. Vamos pegar a Revolta da Lâmpada. Então, todas as reuniões nós temos que ir. Todos os gays, enfim, que querem fazer política, que querem fazer ativismo. As pretas, as brancas, né? Vai todas as letrinhas lá. Não. Aí isso é um movimento que está unido? Não.
O que a menina da parada falou, não, tem que estar cada um no seu canto, isto é um movimento desunido? O que é que nós estamos falando de movimento? O que é que nós estamos falando? Em que momento nós temos que estar unidos? Isso é uma coisa. A outra é, quando nós éramos grupos, surge com o Somos, dentro do Somos as sapatas já racham, né, com os gays, por conta do machismo. Tá? Esta é uma luta que até hoje é uma derrota das lésbicas feministas, porque tem muito machismo dentro dos gays. Mas muito machismo, racismo demais. Tem mais pessoas afrodescendentes agora aqui do que no debate anterior, que era para discutir racismo, salvo engano. Será que... bom, de mulher ficou ela. As outras poucas que tinham, todas foram embora. Por que será? Será que é porque eu falei que só ia falar depois, então teve falas, né, de homens? Será que isso é que incomodou? Nós nunca vamos saber enquanto nós estivermos em grupo, porque grupo é complexo mesmo, né? Não é isso. A gente tem que estar junto e vamos perceber isso, e eu falo isso para as pessoas novas que vão entrar ainda, que ainda vão sentir necessidade de vir num grupo como esse, num evento como esse, até para afirmar a própria identidade, né? Os novinhos. E porque no Somos acontecia isso, era o único grupo que tinha. Então, ou você ia lá, ou você ia lá. O outro lugar era a clandestinidade, o armário, né? A clandestinidade, ou o gueto. Não é? O gueto era o fervo. Comer, beber, caçar, né? Mas, enfim, ver se arrumava namorado, namorada. Servia para isso. Né? Então, tinha uma saída muito grande de pessoas jovens, porque eles não entendiam o que a gente, os mais antigos do grupo, já estavam falando. Qual era a linguagem que nós estávamos... Porque a gente se reunia, mas se reunia muito. No grupo Somos, como era o único, não tinha cartilha, não tinha referencial. Quando o André fala, eu trago o mix para cá por uma coisa que eu assisti lá e vi lá, poxa, que legal, a gente não tinha porra nenhuma. Não tinha nada, tinha uma ditadura que não permitia que chegassem informações. Se você pensar que Stonewall já tinha 10 anos, o que a gente aqui no Brasil, você acha que tinha uma revista desse tamanho, assim, chamava Realidade, revista Realidade, que era a vejona de hoje, aí, não é? Caça lá 1969, as publicações. Vê se você tem a notícia da revolta de Stonewall. Vai ver se saiu nos jornais. Vê se deu no Jornal Nacional, no Repórter Esso, que chamava assim na época, então, na televisão preta e branca. Claro que não. Né? Então, assim, que referência você tem? Que leituras? Não tinha cartilha, não. A gente tinha que inventar as coisas. Né? Quando surge o grupo, nós éramos doentes, porque não tinha a CID ainda. Nós éramos doentes, nós éramos pecadores, nós éramos marginais, porque a grande imprensa, quando soltava notícia de lésbica e de gay, era associada à criminalidade. Não é? Ah, que lindo! Nossa, cada referência positiva que a gente tinha, né? Não, enfim, nos matamos por pouco. Mas, a cada vez que vinha um grupo novo, ou uma única pessoa nova, nós fazíamos o grupo de identificação, que era poder contar da vida, falar da dificuldade, coitado, aquele sofrimento.
Tá. Só que quando a gente ouvia e dava acolhida e afirmava a identidade, né, dessa lésbica, desse gay, agora, quando a gente partia para as discussões um pouco mais teóricas, assim, como acontecia muita violência, muita repressão, quero usar, 1980, o Riquetti, né, que ele invadiu, imagina, um delegado. Todo mundo de noite em São Paulo, uau, coalhada de viatura. O que é aquilo? Tem que mobilizar. O que está acontecendo? Por que o centro da cidade de São Paulo só tem polícia com arma de grosso calibre? Não eram os 38, não é? O que estava acontecendo? E levando gente presa, e levando gente presa. Até que a gente percebeu que a gente presa eram as putas, as travestis, os negros, a sapatão, né? E pessoas desempregadas. Tá? Mas não era abordado brancos, não é? Os pobres, bom, os negros, aí geralmente estavam desempregados. Né? E aí, lá na delegacia, que ia fazer? Gente, como que juntou? Era o Grupo Somos. Como é que juntou? Movimento Negro Unificado, recém-criado também está fazendo 40 anos. Não é? Movimento feminista. Tá? Como é que juntou? E os grupos homossexuais, que em 80 já tinha criado mais alguns. Certo? Aí junta, aí vai para a rua, aí sai com palavra de ordem, sai com manifesto, fazia carta aberta à população, aí mobiliza. Então, cada um que tenha o seu grupo. Agora, e tinham muitos grupos, tá? Quando chega 1995, 95 já, tá? Nós temos muitos grupos no Brasil, tá? Organizados. Surge a ABGLT, Associação Brasileira de E isto foi um desastre. E eu agora estou falando do meu ponto de vista como ativista. Porque eu aquilo foi uma sacanagem. Tá? Nos encontro, chamava-se Encontro Brasileiro de Homossexuais. Quando chega no encontro de Cajamar, o 7º encontro, as lésbicas brigaram, já no 7º encontro, o primeiro foi em 1980, tá? As lésbicas brigaram muito com os gays, como se fosse a primeira vez, para colocar encontro, não era Encontro Brasileiro de Homossexuais. Desde o primeiro dia que a gente entrou, a gente falou, nós não somos a versão feminina dos homens. Nós temos um nome próprio que chama lésbica e que era indizível e principalmente inaudível. Se tinha uma palavra que qualquer sapatão odiava, porque todo mundo odiava, era a palavra lésbica. Tanta carga pejorativa tinha essa palavra. Tanto peso, tão ruim. Era maldita esta palavra. Então, a gente queria ser chamada de lésbica entre nós e afirmar esta palavra para esvaziar esse conteúdo horrível, pejorativo, valorizar, né? Essa palavra. Mas, já no 7º encontro, gente, quer dizer, se desde o primeiro tempo nós queríamos que fosse encontro de... Para não ficar lésbica gay, porque aí ficava esse cacófono do caguei, né? As lésbicas falaram, nós podemos, vocês escolhem o nome que vocês querem. Se vai ser de gays e lésbicas, ou de homossexuais e lésbicas. Tudo bem a gente ficar ali, mas não dá. A gente quer que o nosso nome apareça nos encontros nacionais. Entende? Então, assim, quando... Eram brigas desse porte. Neste mesmo encontro, se saiu uma decisão ali, encontro brasileiro, era encontro nacional. Né? Vinha gays e lésbicas de todas as partes do país que estavam organizados e que poderiam chegar.
e cada vez numa capital e tal, para aglutinar mais gente daquele próprio local. Bom, que se faria uma comissão nacional de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos LGBT. E isto foi aprovado. Isso levou 2 anos ali para ser organizado. Quando chega em Curitiba, no 8º encontro, não era mais uma comissão, era uma associação brasileira, era a ABGLT. Tinha com estatuto, com tudo. E eu ouvi, e ninguém me contou, eu preferia que tivesse me contado, porque eu ia ter sempre a dúvida. Acho que foi mentira. Não, veio e falou para mim. Sabe por que uma associação? Eu questionei do lado. Né? Sabe por que uma associação? Se um grupo hoje já ganha, 20, 30 mil de financiamento, imagina uma associação, vai ganhar 300 mil. Imagina, eu, anarquista, louca, sempre ativista, como que agora, então, nós viramos dinheiro? Como, sabe? Assim, eu quero só dizer que a associação, ela não foi unânime dentro desse encontro. Muitos de nós fomos contra. Não votamos ali, mas a maioria votou e ela aconteceu. E isto tirou, e isso é o segundo ponto grave, ela liquida os grupos. Aquele monte de grupos que tinha no Brasil não tem hoje. Quantos grupos tem organizados em São Paulo? Não tem mais Corsa, não tem, né? Não tem. Que faz reunião. Então, que união é essa que a gente está pedindo se a gente sequer tem grupo? Porque por muitos anos falaram por nós. E falaram. Quando a gente fala das importâncias das conquistas ali adquiridas no âmbito das políticas públicas, muitas são para todos. Para todas as letrinhas e indígenas, pretas, brancas, todos nós podemos nos casar. Todas as trans podem mudar o nome. E teve participação delas nisso. Isso aí não foram os gays que foram lá só e pediram. Teve sempre pressão. O duro é quando só um aparece. Quando só se visibiliza e empodera um. E esse um desacredita de todas as mulheres, de todas. Esse um é branco. Esse um não empodera mais ninguém junto com ele. Ele não vai lutar por uma questão, específica, não é? Ele não leva uma mulher. Tem mulher, sim, mas chegou, como falaram para mim que dava 300 mil reais, disseram assim, mas olha, é bobinha, tá? A gente está no comando. A gente quem, meu caro? Então, foi uma destruição. Hoje, se a gente quiser chegar, se abraçar, não tem. E se a gente falar que nós temos que recompor do ponto de vista, você tem um grupo maravilhoso, porque você tem uma questão específica. As travestis, porque se tem a ANTRA, eu imagino que tenha grupos, não é? Cadu tem um grupo, as pretas da periferia aqui de São Paulo, elas têm, não é? O grupo que estão, até agora, elas que coordenam a caminhada lésbica, né? Na relação ao machismo, eu só vou destacar 2 exemplos, porque a derrota é muito grande, porque ainda está ali, perdura pra caramba, em todas as letrinhas ali, né, de LGBT+, né? E a derrota tem 2 casos específicos para nós. Vamos lá. Os encontros brasileiros, depois da BGLT, deixaram de existir. Tá? Não existe mais o encontro, o que existia era congresso da BGLT. Tá?
os encontros feministas com os quais nós, lésbicas feministas, desde 1979, quando nós entramos no movimento, éramos o lésbico feminista, a gente foi para dentro do 2º Congresso da Mulher Paulista. Segundo Congresso da Mulher Paulista, lá dentro já começamos a sofrer todo tipo de horror e discriminação do movimento de mulheres, que era ligado ao MR8, né, ao MDB da época, o MR8 estava lá dentro, então eram mulheres de partido que estavam precisando de qualquer ação da legitimação dos esquerdo-macho. Tá? Elas não agiam por elas próprias, era um esquerdo macho que mandava elas para dentro do movimento de mulheres e tal. E as lesbiquinhas lá, imagina que agradável que foi para a gente, né? Um horror, uma discriminação. Mas durante 1000 anos trabalhamos muito para ser aceitas e levando. Nós somos mulheres. Primeira coisa, nós somos mulher, encontro de mulheres. Ok, vamos. Não nos víamos lá, saímos e criamos o quê? Seminário Nacional de Lésbica, no Senai. Vamos para a parada. Oba, parada. 1996, saímos pela primeira vezinha, tá? 97, não sei o quê. A gente não se via. Os carros, dizer, olha, tem um carro, porque tinha dinheiro, não é? Um carro para botar lá em cima lésbicas, depois trans, depois, sabe? Não. Os carros de ativismo, aqueles trios de ativismos, eles não funcionavam assim. Funcionavam as boates, mas não funcionava. As lésbicas vão fazer a caminhada. Porque a gente não se vê. Lésbicas e bissexuais. Né? Então, é chato, você tem que ficar rompendo e criando seu próprio espaço. Agora, nós vamos viver, só para concluir, nós vamos viver 2019, 20, 21, eu não sei. Eu realmente não sei nem se eu falo isso, porque todos nós vamos resistir. No dia que nós perdemos a nossa capacidade de indignação, nós morremos. O que vai ficar é o corpinho. Se o seu corpinho der conta de só comer e dormir e trepar, tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer com essa nossa capacidade de indignação, porque quando você perde isso, acabou o sentido da vida, para nós que somos ativistas, para nós que pensamos, para nós que lemos, que raciocinamos, que juntamos lé com cré. O presidente não faz isso, o presidente eleito não faz isso, sequer isso. Bom, mas nós vamos ter 4 anos de governo ou 41 anos. Eu não sei. Eu queria ter muita esperança de que só 4 anos, mas eu tenho muito mais medo do que esperança. Eu já vivi lá. A ditadura toda. Também era um governo de transição. Ficou 21 anos, demoradinho demais nessa transição. Bom, enfim, nós vamos precisar nos unir por inúmeras e diversas vezes. Para ir para a rua, para gritar, para falar com jornalista, para mandar carta para a população, igual a gente fazia, ficava a madrugada inteira mimeografando, porque batia um stencil assim e ficava rodando no álcool e saía um papel com letra roxa, né? E a gente distribuía para São Paulo. Então, aí ia lá em frente ao Teatro Municipal, era o mapping, e o Viaduto do Chá, 1 milhão de pessoas por dia. Ali era o centro, vinha no Arocho, a gente andava, fazia o roteiro nas reuniões de que lugares eram os lugares que bombavam de gente para a gente poder atingir. Vamos ter que voltar a isso? Vamos. Aí sim não pode faltar nenhum. Aí sim nós vamos ter que ter. Olha, o movimento está indo para a rua. Entendeu? Agora, precisamos de grupos. Não dá só para ir dar close nos eventos, né? Precisamos de um mínimo de articulação pequena, grande, não sei como vamos estruturar. Mas é isso, minha gente, que eu queria um pouco trazer aqui para vocês, o passado e o presente. Bafo. Obrigado. Palmas. Arrasou muito.
Gente, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, na verdade, mas eu acho que dá pra gente abrir para uma perguntinha. Primeiro eu quero saudar a mesa, né? Achei uma mesa incrível. Tudo bem que tem as amigas todas, né? Mas assim, a Marisa trouxe esse olhar histórico que eu acho importantíssimo, porque o movimento LGBT eu acho que fala pouco disso. O movimento negro a gente tem uma, né, Cadu? A gente tem uma lógica de ficar toda hora resgatando história. A gente fala muito de história, né? O movimento LGBT fala pouco, pelo menos é o que eu penso, né? A gente fica muito vendo essas questões mais apagando incêndio, né? Eu acho, né? A gente fica muito apagando incêndio e discute pouco essa coisa mais estrutural, mais histórica. E aí a pergunta, a provocação que eu quero trazer para a mesa é Carlos Henrique, que sou da Louca de Afavirense também, sou do movimento negro, do movimento de artes e tal. A minha grande inquietação é essa, que você trouxe muito bem, falando do trabalho de base que era feito, e que hoje a gente ficou em bolhas, digamos assim, e deixou um pouco para lá o trabalho de base. Então, a gente entrou numa lógica de garantir direitos e políticas públicas institucionalmente, o que foi importante em certa medida, mas, e aí, a população está lá, né? Então, a gente vive na população, a gente não vive na política pública, né? A política pública vai regular a vida em sociedade, mas a gente vai viver ainda em sociedade. À medida que a gente se distancia dessa sociedade e não faz mais esse trabalho de base, acreditando que o governo vai conseguir fazer esse trabalho de base, mas o governo rifa a gente lá na CDHM, que não, é bom a gente não esquecer também. Em 2012, 2013, e aí esse povo que está governando hoje estava lá no baixo clero da Câmara, né, fazendo tudo aquilo que a gente já conhece, e dali nasce a mamadeira de piroca, todas essas coisas que agora explodiram no Zap e coroaram com a eleição do presidente eleito. A minha questão é, como que a gente consegue resgatar esse trabalho de base que era feito, né? Numa realidade em que a gente já tem muitos recortes e não dá para voltar para trás, né? Ou seja, como que a gente consegue recortar e colar, né? Outra pergunta, né? Como a gente consegue articular esses milhões de grupos que existem desorganizados na estrutura que está posta de instituição, né? Ou seja, a gente tem uma história, se você pega as periferias paulistanas e tal, uma história de organização quilombola, né? Ou seja, então a gente tem vários grupos que atuam no território e fazem disputa, né? Disputa de narrativa, disputa ideológica, disputa por pautas, mas que tem ojeriza a institucionalidade. Isso é histórico também, né? Você pega o movimento negro, você tem um movimento negro institucional, mas o grosso mesmo dos movimentos populares negros não são institucionalizados, né? E aí a minha preocupação é qual caminho a gente faz para transitar, fazer coalizões com todos esses grupos, também para a gente conseguir fazer esse trabalho de base que você nos trouxe de exemplo histórico. Então, a pergunta é essa, como a gente consegue manter os grupos funcionando nos territórios e como a gente consegue centralizá-los para fazer disputas mais do fight mesmo, mais de briga política e social, né? Nossa, Carlos, essa pergunta é assim, o que a gente faz agora? É babado, né? É babado. Eu acho que uma das coisas é ouvir também perspectivas de pessoas que estão há muito tempo nisso, né? Como que você trouxe agora, que é muito importante a gente ter esse conhecimento histórico do movimento, né? E dessa interseccionalidade que não traz esse conhecimento G, branco. E também tem o olhar histórico do movimento negro, né? De pensar em perspectivas de aquilombamento, né? De criação de rede de afeto, de cuidado, de resistência, de sobrevivência. E eu tenho pensado muito com você, inclusive, em várias questões
sobre como que a gente vai poder fazer isso, né? Transitar, juntar todos esses movimentos que estão institucionalizados com coletivos que não estão institucionalizados, juntar toda essa galera. Tem um lugar que eu quero colar mais, inclusive, que é com o pessoal do Juventudes, né, que são vários coletivos, majoritariamente coletivos negros, né, que estão se juntando e criando, e estão em vários espaços, assim, né, mas são pessoas que se juntam e criam, estão começando a pensar em plataformas para poder organizar a produção de conhecimento e estratégias, né. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade de juntar mais perspectivas e mais pessoas, né. Talvez isso vai ter que ser ampliado, principalmente no momento em que a gente não vai ter se respaldou tanto em políticas públicas, né? E que política pública que a gente vai ter daqui para frente? Vai ser destruído. E, assim, só finalizando mesmo, uma frase essas experiências que eu e a senhora estamos participando, às vezes, de construir grandes brigadas de vários coletivos que mantêm suas autonomias e seus trabalhos de base individualmente, só que aí, de repente, representantes de vários desses coletivos vão em reuniões de brigadas para que tudo tenha uma coesão de alguma forma, talvez sejam saídas possíveis, né? É uma coexistência entre ter, de fato, uma coisa mais ampla e que cada coletivo, com cada especificidade, mantenha a sua autonomia. Porque a gente não vai querer uma nova ABGLT, entendeu? E aí acho que é investigar esses métodos em que coexista autonomia de coletivos conectados por uma frente ampla de alguma forma. Talvez seja uma saída, um caminho possível a se pensar. Sabe por que também que a gente não quer? Veja bem, eu falei a BGLT, mas tem a Liga Brasileira de Lésbicas, tá? As lésbicas também. Bom, enfim, isso existe quando tem financiamento. Cadê hoje a LBL? Cadê as passagens de avião e hospedagem para ficar 3 dias em Brasília negociando, falando em nome do movimento todo? Não tem. Acabou. Faz 2 anos já do golpe. Acabou. Quer dizer, desmobilizou. Acabaram com os grupos, acabaram com tudo. Tá? A BGLT também, mas tem gente que não sobrevive sem ser presidente de alguma coisa, e o Tony Reis fundou uma aliança nacional, que é um governo, só falta ter eleição. Nossa, tem, aliás, desculpa. Muito rapidinho finalizar. Não, só para dizer que nessa resposta que o Carlos está pedindo, eu vejo 2 caminhos, que é um caminho de amadurecimento e de humildade. Né? Eu acho que a gente precisa amadurecer as nossas lutas, a gente precisa se olhar um pouco de fora e ver que, para além de nós, existem outras pessoas, existem outras lutas, que se elas estiverem frágeis, a minha também está frágil, e essa humildade de perceber que nós somos falhos, né? E que por qualquer lugar que eu esteja nessa organização, eu ainda sei muito pouco. Né? E essa humildade podendo levar a gente um pouco mais à frente. Parece um pouco pessimista, eu entendo, a minha fala, mas é isso, ainda é tudo muito novo, ainda está tudo surgindo, então não dá para ter muito projeto, né? Está tudo mudando. Bom, acho que essa discussão é infinita e a gente precisa fazer ela mais. Então a gente encerra essa mesa com, talvez, tentando estabelecer de alguma forma um compromisso de continuar essa conversa, porque se a gente não continuar essa conversa, a gente vai ser soterrada, porque a gente precisa ter força enquanto ativista para sobreviver a esse cenário. É isso, muito obrigado, as contribuições foram muito generosas. Queria pedir palmas, por favor, para a mesa. E muito obrigado e desculpa a demora aí e tudo. Obrigado.